Estamos de volta com você nesse momento, nessa nova série que é intitulada O Poder do Sangue de Jesus. E nós hoje vamos falar sobre o que as Escrituras nos falam. E depois a gente vai seguir um pouco mais adiante essa semana falando sobre o que ela produz na nossa vida, a santificação. Pelo sangue nós somos justificados diante de Deus. Pelo sangue nós somos remidos, redimidos dos nossos pecados. O sangue também, ele nos reconcilia a Deus. Estávamos distantes, mas pelo sangue de Jesus fomos reconciliados a Deus. Então nós estaremos falando sobre isso e a importância desta palavra. Olha só o que diz Hebreus, capítulo 9, versículo 7. Mas somente o sumo sacerdote, ele entrava. Ora, somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano aqui no santuário, mas não sem sangue, porque ele oferecia por si mesmo, pelos seus pecados e pelos pecados de culpa do povo. Em outra versão, deixa eu me ler aqui para você em outra versão, mas no segundo, o sacerdote entra sozinho uma vez por ano, não sem sangue, o sangue do cordeiro, daquele cordeirinho que ele oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, não é? Então aqui ele entrava uma vez por ano e oferecia aquele sacrifício, E aqui está dizendo aqui uma vez por ano, daquele bezerrinho, daquele animal, e ali então aquele povo, ele era perdoado dos seus pecados pelo sacrifício e o derramar do sangue. Por isso que essa palavra é muito importante, essa pequena frase, não sem sangue. Isto é, a presença do sangue era necessária para a remissão dos pecados. Isso está em Gênesis, isso aqui está em Êxodo, isso aqui está em outras passagens. Claro que está citado aqui, que Hebreus está citando o Antigo Testamento, mostrando como era. Amém? Porque já no Novo Testamento tem um outro sangue, o mais precioso, que é o verdadeiro Cordeiro, que é o Cordeiro de Deus, que é Jesus. Mas vamos começar pelo começo, tá bom? Como se fazia antigamente os sacerdotes que entravam uma vez por ano, sacrificavam aquele sangue daquele animalzinho para que aquele sangue fosse aspergido e pelo sangue os pecados seriam perdoados. Nós vamos entender hoje que o objetivo dessa série é apresentar, é mostrar o que a Bíblia ensina sobre o glorioso poder do sangue de Jesus. Essa é a palavra certa para usar. O glorioso, poderoso sangue de Jesus. As bênçãos que esse sangue traz para nós e os benefícios também do sangue de Jesus vertido naquela cruz por nós. Eu estou cheio de Bíblia aqui, deixa eu colocar ela para cá e vamos seguindo aqui, Eu convido você a me acompanhar para você entender a relevância e a importância que o sangue ocupa nas Escrituras, desde Gênesis até Apocalipse. No Antigo Testamento, bem no começo já, quando Adão e Eva pecam, saem daquele jardim e ali eles têm filhos, não é? E eles então têm Abel, têm Caim e têm outros. Mas aqui nós podemos entender já no começo, em Gênesis capítulo 4, versículo 4, de que Abel, ele trouxe primícias, os primeiros frutos, da onde? Do seu rebanho, os primeiros cordeirinhos, os primeiros animais do seu rebanho. E ele oferecia sacrifício como a sua oferta de adoração a Deus, como sacrifício a Deus. Derramava aquele sangue e oferecia a Deus. Essa passagem, esse testemunho, dado aqui por Abel, mostra que lá nos primórdios da humanidade, não estamos falando de coisa recente não, falando lá do começo, onde Deus criou o primeiro homem, a primeira mulher, o filho deles, Abel, como ele derramou sangue como sacrifício, Então, isso aqui nos mostra desde o primórdio da civilização.
da importância e do significado do derramar do sangue para a remissão dos pecados. Nos mostra, nos ensina que não pode haver aproximação a Deus, não podemos aproximar de Deus e não pode haver nenhum tipo de comunicação com Deus ou comunhão pela fé ou relacionamento com Deus sem o sangue. E nós podemos dizer isso hoje, abrir só um pequeno parêntese aqui, de que hoje nós estamos em relacionamento com Deus por causa do sangue de Jesus. Se não fosse pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz para nos salvar, não teríamos relacionamento, comunhão, amizade com Deus. Isso foi possível, a aliança com Deus, nosso relacionamento estreito com Deus, por causa da morte de Jesus na cruz, que nos trouxe em direto comunhão e relacionamento, abriu o caminho. Foi o sangue de Jesus que nos proporciona este direito, esse relacionamento, né? O pecado traz o julgamento, né? E por causa daquilo que o homem procurou fazer, estou aqui seguindo, tá bom? Vem então Adão e Eva, vem os seus filhos, depois entra muito pecado no mundo, de tal maneira que Deus falou que os homens estavam cada um fazendo como queria, e Deus fala com um homem chamado Noé. Noé constrói uma arca. E você vai construir, vai colocar animais para você estar com a tua família, porque eu vou mandar um dilúvio, chuva. E Noé obedece, era um dos poucos que andava com Deus. Eu acho que era o único, ele e a sua família, porque o mundo estava de uma degradação moral, espiritual. E Deus manda o dilúvio e cobre a terra e mata todos aqueles. Resta somente a família de Noé. Passa ali muito tempo, mais de um ano naquela arca. E quando a água baixa e aquela arca vai ali baixando e começa a aparecer a terra, eles saem da arca. Qual é a primeira coisa que eles fazem? Aqui a Bíblia fala, um sacrifício a Deus. Quando estão em terra firme, sacrificam a Deus, derramam o sangue de um cordeirinho, e ali aquele cordeirinho é sacrificado com sangue, e ali nós podemos ver, não é, como foi com Abel, foi com Noé, e aquele sangue foi aquele sacrifício pelos pecados. Por isso que Hebreus cita isso, Hebreus 9, versículo 7. Lembra-se, sem a presença do sangue é impossível. Então ele fala, fazia um sacrifício, mas não sem sangue. Mas nós podemos então, estamos aqui falando a história, desde Gênesis, falamos de Abel, Caim, falamos de Noé, mas aí vem Abraão. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó gera aquelas 12 tribos ali de Israel, e vai essa história. O que se passa em todo esse tempo? 400 anos se passam. E o que acontece com aquela semente de Abraão que Deus falou, olha, o teu filho vai gerar muitos? Acontece, porque Deus prometeu. E ali a promessa foi cumprida. Então os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos filhos, foi uma geração enorme, foi se acumulando, e milhares de pessoas que Deus falou, olha, da tua descendência, ela vai ser como a estrela dos céus, incontável, como a areia do mar, né? E aqui está dizendo que ali o povo, né, multiplicou muitíssimamente, excessivamente. O povo de Israel se multiplicou, eles estavam, contudo, presos, cativos no Egito. E Deus quer tirar eles do Egito. O que acontece? Deus envia 10 pragas, mas na última envolvia a presença do sangue. Matava-se um cordeirinho e colocava no umbrais das portas do povo de Israel. E Deus falou, se você matar aquele cordeirinho, sacrificar, pegar o sangue e você pintar e colocar aquele sangue, né? Aspergir o sangue nos umbrais da porta, aquela noite o anjo da morte virá. Mas se ele vê o sangue, ele vai passar por cima. Ele não vai atingir tua família, ele vai passar por cima. E foi feito isso. Nenhum dos filhos de Israel morreram. Mas o povo egípcio, naquela noite, para cada família, o filho mais velho, o primogênito de cada casa, de cada animal, morreu.
Nenhum primogênito morreu em Israel, mas o primogênito de cada um. Como é que foi feito isso? O sangue que estava presente. Amém? E o sangue então estava ali o anjo da morte passava por cima, não tocava, porque o sangue cobria. O povo de Deus então entendeu que a vida seria obtida somente, né, o livramento, se um sangue de um ser vivo, que aquele cordeirinho, fosse derramado como substituto por ele, no lugar dele. Você está entendendo? E é isso que Deus está nos tentando mostrar desde o começo. Tem que substituir. Ele não é matar uma pessoa, mas matar um sacrifício de um animal. O sangue dele aspergido seria então aquilo que faria o sacrifício possível. E quando o povo sai para o deserto, né, Deus envia eles, atravessa o Mar Vermelho, vão para o deserto de Sinai e lá, Êxodo capítulo 24 fala, então tomou Moisés aquele sangue, aspergiu sobre o povo, o sangue de quê mesmo? De um cordeirinho, de um ser vivo, que foi morto, para que o seu sangue, né, fosse dado como sacrifício. O que Moisés faz? Ele asperge o sangue sobre o povo e diz, eis aqui o sangue da aliança, que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. Êxodo 25 fala o seguinte, versículo 8, e mais, me farão um santuário para que eu possa habitar no meio dele, e neste santuário o povo teria prazer e a bênção da presença de Deus, da sua aliança com eles. E naquele santuário, não é? Poderia entrar o sacerdote uma vez por ano, sacrificando o quê? O cordeirinho. Então, o derramado sangue para eles era em momentos de congressamento, né? Onde eles estavam juntos para o quê? Para apresentar um bebê. Nascia um bebê, vão apresentar para Deus. O sangue era derramado. Acontecia quando um lar, né, consagrado, uma casa nova, um novo evento, o sangue era derramado. Remissão de pecados, o sangue era derramado. Em todos os momentos, esta palavra nos diz, a presença do sangue estava lá. É interessante que o sacrifício do santuário, que era uma vez por ano, ele era assim porque todo ano, por causa da sua imperfeição, porque era só um cordeirinho, então era imperfeito, todo ano tinha que estar lá. Mas o sacrifício de Cristo não se repetiu mais. Jesus não morreu todo ano, Jesus morreu uma vez só, porque o sacrifício de Jesus é único, porque era perfeito. O sacrifício de Jesus foi único naquela cruz, porque foi perfeito. Não precisou, uma vez só. Mas dos animais repetia, porque eram imperfeitos. Então sempre estava lá repetindo o sacrifício. Mas vamos entrar agora numa parte interessante dessa ministração, que é o que o Novo Testamento fala. Estamos aqui, bem rapidamente, eu discursei aqui, né, da criação, passando por Noé, passando por Abraão, passando por Moisés, sobre a importância do sangue, o sacrifício feito desde a época de Abel, de Noé, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Depois os descendentes vêm ali, que saíram do Egito, que foram para lá, né? Porque José foi para lá, Jacó foi para o Egito, mas ali eles estavam sendo perseguidos, machucados, feridos, e Deus tira eles. Então, em todos os momentos, o sangue é presente. O que o nosso Senhor Jesus nos ensina sobre o sangue? O que o Novo Testamento fala sobre o Novo Testamento, sobre o sangue de Jesus? Alguns dizem que as palavras não sem sangue, que estão aqui em Hebreus, mas elas são citadas aqui lá no Antigo Testamento, quando Deus fala não sem sangue, a presença dele é importante. Alguns dizem que essas palavras pertencem somente ao Antigo Testamento. É exclusivo lá de Gênesis, de Êxodo, né, de Números, Deuteronômio, Levítico, lá é do Antigo, mas não é. A palavra não sem sangue pertence também ao Novo Testamento.
Olha só as primeiras palavras que João Batista falou quando ele viu Jesus. Jesus não começou seu ministério muito cedinho, não. Aí ele nasceu, ficou um jovenzinho, já foi fazer. Não, ele foi um jovem, foi adolescente, com 30 anos, Jesus começa o seu ministério. E durou somente 3 anos, porque com 33 ele foi crucificado. E quando João Batista, aquele que foi o precessor, que veio antes de Jesus, que foi na frente dele, né, clamando, né, para o povo, ó, tá vindo um que é maior do que eu. Quando João Batista vê Jesus andando ali perto do Jordão, ele fala, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por que ele falou isso? Por que ele chamou Jesus de Cordeiro? Porque ele sabia que Jesus seria o sacrifício. Porque naquela época se sacrificava um cordeiro, derramar o sangue. Assim como lá no Antigo Testamento, no Novo também. Então ele fala, lá está um cordeiro, porque ele vai ser sacrificado. Em outras palavras, na cruz, que tira o pecado do mundo. Por que tira o pecado? Porque o sacrifício, esse cordeiro derramaria o seu sangue para tirar o sacrifício. E que cordeiro é esse? Jesus, o Cordeiro de Deus, que derramaria o seu sangue puro. Jesus vem, abre um caminho, um novo tempo, trazendo o quê? Salvação e vida, mas não sem sangue. A presença do sangue é importante. Jesus veio cumprir essas palavras que foram faladas lá no Antigo Testamento. Não sem sangue. Jesus veio, mas derramou também o seu sangue por nós. Ele faria ambas as coisas, né? Ele salvaria através do seu sangue. Olha o que diz João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, já li para você, né? Veio Jesus que vinha ali andando e João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. É que ele está falando, esse aqui sempre foi. Ele virá para o propósito. Ele vem para derramar o seu sangue para a salvação dos homens. Você está entendendo o que Deus está falando aqui para você e para mim? Que o sacrifício no Antigo Testamento, do cordeirinho derramar sangue, é como se fosse uma sombra para nos levar e vai andando até que chega o momento onde o verdadeiro cordeiro aparece no cenário, que é Jesus. Prometido há muito tempo que ele viria, e ele vem, o Cordeiro de Deus, e ele derrama sangue, mas o seu sangue foi um sacrifício só, único, porque foi perfeito para tirar o pecado teu e meu. Então aqueles que falam ali no Antigo Testamento é uma sombra apontando para o verdadeiro, para o real, o que viria a acontecer. Amém? Nós vamos continuar falando sobre o sangue de Jesus, a importância que ele tem, não só nas páginas do Antigo Testamento, que se fala de sangue, mas no Novo Testamento, sobre o sangue de Jesus também, tá bom? Não saia daí. Essa série, ela é poderosa. Já foi dada aqui no Abrindo a Bíblia alguns anos passados. Você pode talvez estar lembrando, mas é bom a gente estudar de novo. Amém? Porque é importantíssimo você e eu entendermos o poder que há no sangue de Jesus sobre a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, a nossa circunstância, a nossa vida por todo. Amém? Eu vou agora para um breve intervalo, mas eu vou voltar com você, tá bom? Não saia daí, voltamos daqui a pouco mais.